Entrando agora no sistema musculoesquelético, iremos ver quais os principais meios de estudo ao dispor da imagem médica, alguns conceitos também de radioanatomia, as principais indicações e limites desses mesmos métodos imagiológicos, partindo para duas situações que foram escolhidas por, de certa forma, frequentes, como é o caso dos traumatismos e, portanto, da avaliação das fraturas e luxações, mas também das lesões ósseas isquémicas, portanto, para falar um pouco também das osteonecroses. Em relação aos meios de estudo e em radiologia convencional, convirá para já dizer que são essencialmente reconhecidos três tipos de estruturas. Os componentes radioopacos, que são constituídos pelo osso compacto, portanto pela cortical óssea, e o osso trabecular, ou osso esponjoso, cuja imagem é dada fundamentalmente pela medular óssea. Depois temos alguns componentes que não são visíveis do ponto de vista da radiologia convencional quando normais e, portanto, apenas vamos observar no seu local de projeção uma zona hipertransparente. É o que sucede com o espaço articular, o qual se deve, obviamente, à interposição dos tecidos moles articulares, concretamente, por exemplo, a nível do joelho, a cartilagem hialina, mas também devido à existência dos meniscos. A membrana sinovial normal também não é, logicamente, visualizada, o mesmo sucedendo em relação à cápsula e ligamentos. Por último, outra das estruturas que são identificáveis em radiologia convencional são constituídas pelos músculos e faixas adiposas, portanto, que já conhecemos os músculos com densidade de tecidos moles, as faixas adiposas com a densidade de gordura habitual. Nestas imagens, onde vemos dois cortes do cadáver, compreendemos, aqui é um corte axial e um corte sagital do joelho. Nós somos capazes, de facto, de compreender porquê da observação radiológica da entrelinha articular como um espaço hipertransparente, onde somos capazes de identificar, então, os tecidos moles. E por isso vemos, por exemplo, no corte sagital do joelho, que apenas a imagem que é visível radiologicamente vem desde a cortical óssea subarticular do fémur até à cortical óssea subarticular da tíbia. Portanto, tudo isso constituindo assim o espaço articular. Nesta imagem, no plano, num corte axial, podemos ver a constituição da cortical óssea, bastante compacto, a medular, que em geral é constituída, como se sabe, no esqueleto do adulto por medula amarela, a nível do esqueleto apendicular, e que, de facto, tem algumas trabéculas mais escassas, facilmente reconhecidas nas imagens radiológicas. Por último, enfim, algumas das estruturas que não são identificadas, como é o caso aqui da membrana interóssea, cuja tradução radiológica não é aparente. Em termos radioanatómicos, a localização das lesões faz-se, nomeadamente em relação aos ossos longos, relativamente à região onde se encontram, portanto, à epífise, correspondente, portanto, à zona subarticular, constituída pelo osso subcondral, com a sua cortical e medular, e, claro, convirá não esquecer que até aos 18 anos é possível encontrar os núcleos de ossificação como, portanto, núcleos independentes, destacados, que não deverão ser, obviamente, confundidos com eventuais lesões traumáticas, nomeadamente com destacamentos de fragmentos. Entre a epífise e a região imediatamente adjacente, a metáfise, está a chamada fise, portanto, que corresponde, ao fim e ao cabo, à zona de cartilagem que permite o crescimento do osso ao longo do tempo, sendo radiotransparente na criança e, finalmente, após a fusão da epífise, aparece como uma imagem tenuamente radiopaca nos ossos adultos. Para além da metáfise, encontra-se a diáfise, em geral um bocadinho menos densa devido à menor densidade em trabéculas, e por último podemos encontrar em alguns ossos longos a presença de apófises, como é o caso, por exemplo, do fémur, onde temos as imagens correspondentes ao grande e ao pequeno trocânter.
Nestas imagens vemos então as principais marcas anatómicas do esqueleto que convirá a ser conhecido do ponto de vista radiológico, de salientar também que a radiologia convencional é ainda uma técnica excelente a nível do estudo ósseo, devido a uma resolução espacial extremamente elevada, bem como uma resolução em contraste que dificilmente encontra paralelo. Assim podemos ver, por exemplo, na imagem da esquerda, que é o esqueleto ainda de um adolescente, vemos claramente a imagem da cortical óssea da tíbia ou do perónio, para depois olhar para a região fisária que separa a epífise da metáfise, que ainda não está completamente soldada, e mais abaixo ainda entre a linha articular tibiotársica. Na imagem da direita, também em cima, podemos observar as apófises a nível do colo do fémur, e aqui concretamente o grande trocânter, verificando-se também a presença das trabéculas ósseas a nível da medular, que formam até a nível do colo do fémur verdadeiras linhas de carga, conforme se pode observar de um e outro lado. Portanto, em geral, as regiões que contêm a medular óssea são visíveis com uma maior hipertransparência e também com uma trabeculação mais esparsa e relativamente bem definida. Quanto à cortical, logicamente que estamos a ver a cortical em toda a extensão do osso, e o que se observa de um e outro lado deve-se obviamente ao efeito tangencial sobre esta estrutura. Na imagem em baixo da direita, uma radiografia do pé, de perfil, para chamar a atenção que em radiologia convencional não só os espaços articulares, o osso cortical, o osso subcortical, o osso medular são avaliáveis, mas também os tecidos moles. Os tecidos moles são de facto uma componente importante e que, sobretudo hoje, nas radiografias digitais, onde a escala dinâmica de cinzentos é muito elevada, portanto, e é possível a manipulação eletrónica de imagens, tal como noutras técnicas seccionais, levam a que os tecidos moles estejam sempre visíveis. Portanto, acabou um pouco aquele conceito inicial em que era necessário uma radiografia para ver o osso, depois uma outra com uma exposição diferente para ver os tecidos moles. Não, pelo contrário, hoje, com a radiologia digital, na mesma radiografia, é perfeitamente execuível e possível estudar as duas coisas. Nesta radiografia, como digo, aqui com uma modificação eletrónica da janela, podemos ver simultaneamente os tecidos moles, ver o tendão de Aquiles, ver, por exemplo, a imagem hipertransparente da gordura pré-aquiliana. Finalmente, na imagem em baixo do lado esquerdo, onde se observa um corte de tomografia computadorizada, podemos, de facto, assistir à excelente resolução também desta técnica para a avaliação óssea. De facto, também é possível demonstrar aqui a cortical em toda a extensão, como uma imagem hiperdensa, homogénea, e, como vemos, a zona correspondente à medular com mais hipertransparente e com trabeculação mais escassa no seu interior. Os grupos musculares são relativamente bem definidos e encontram-se aqui confinados pela aponevrose superficial. Contudo, a TAC tem o grande defeito de não possuir uma resolução em contraste extremamente elevada, pelo que lesões a nível dos tecidos moles são pior identificadas do que utilizando outras técnicas, nomeadamente a ressonância magnética. O contraste entre os músculos e a gordura e entre as estruturas vasculares que correm na gordura é relativamente simples a este nível. Nestas imagens chama-se de facto a atenção para a presença dos núcleos de ossificação, portanto no esqueleto imaturo, ainda não completamente soldado. Aqui vemos um núcleo de ossificação a nível do cotovelo, nesta radiografia de perfil, portanto achado perfeitamente normal, e o reconhecimento do núcleo de ossificação é relativamente simples, através da demonstração de uma corticalização em toda a extensão desse núcleo. Portanto, que não será confundido com uma lesão traumática. Na imagem do meio, é uma imagem um bocadinho mais complexa, já foi vista há pouco, e propositadamente contém uma alteração. É que podemos ver a imagem da fise e a imagem da epífise, a qual, no entanto, sensivelmente no seu terço externo, nesta radiografia da perna direita, mostra uma linha hipertransparente. Portanto, trata-se aqui de uma fratura epifisária, como vemos, e portanto não deverá também ser confundida com nenhum
núcleo de ossificação acessório. De facto, nem sempre é fácil essa distinção, uma vez que existem muitos núcleos de ossificações acessórios, por vezes pouco conhecidos, e há enormes quantidades de variantes do normal que por vezes é preciso, obviamente, consultar para distinguir entre um fragmento ou um simples núcleo de ossificação. Por último, na imagem da direita, demonstra-se também, enfim, a alta resolução anatómica fornecida pela radiologia convencional, como podemos ver aqui nesta radiografia do punho, onde os ossos do carpo e as suas entrelinhas articulares são muito bem avaliadas. Há, contudo, enormes imagens de sobreposição, já que se trata, como é lógico, de uma técnica de projeção, e podemos identificar, inclusivamente, nesta imagem obtida com um pouco de ampliação, podemos observar aquela imagem hipertransparente a nível do escafoide e que corresponde a um pequeníssimo traço de fratura. Portanto, a radiologia convencional continua ainda a ser uma técnica de excepcional qualidade para avaliação osteoarticular e, em particular, para o estudo da patologia traumática. Como disse, há imensas variantes do normal e essas variantes do normal convém ser, obviamente, conhecidas. Seria impossível, já que constitui praticamente um livro-texto por si só, enumerar aqui todas as calcificações, seria uma tarefa impossível, mas gostaria de referir algumas das mais comuns que não deverão, por isso, simular patologia. Uma delas será a calcificação das cartilagens costais, um simples processo fisiológico que leva a que haja imagens radiopacas a nível dos andares superiores do abdômen, que não deverão ser confundidos com calcificações ou com cálculos, eventualmente. Lembrar também, já a talho de foice, que as cartilagens costais normais, não calcificadas, são hipertransparentes e, portanto, não são visualizadas radiologicamente. Por isso, por exemplo, lesões traumáticas a este nível, como fraturas das cartilagens costais, podem passar completamente despercebidas do ponto de vista radiológico. Outra das situações muito comum é o aparecimento de enostoses. Por enostose entende-se, ao fim e ao cabo, uma pequena ilhota de tecido ósseo compacto que persiste no seio da medular óssea. Muito frequentes a nível da bacia, muito frequentes a nível também dos colos femorais. Estas pequenas ilhotas de tecido ósseo compacto correspondem a uns nódulos muito hiperdensos, muito densos radiologicamente, que não deverão ser confundidos com, por exemplo, metástases osteocondensantes ou outro tipo de patologia. Os núcleos de ossificação acessórios, enfim, há uma grande variedade a nível dos mãos, dos pés, por exemplo, na rótula, a rótula bipartida congénita, que tantos problemas pode pôr, diagnóstico diferencial com uma fratura, ou mesmo, inclusivamente, os núcleos de ossificação acessórios das apófises transversas, a nível das vértebras lombares, igualmente, que num contexto traumático podem, de facto, pôr grandes problemas ao diagnóstico diferencial com fraturas. Outra das alterações esqueléticas que pode ser sede de patologia e de sintomatologia clínica é a presença da chamada costela cervical. A costela cervical corresponde, de facto, muitas vezes a uma própria costela ou uma hipertrofia da apófise transversa de C7, portanto, na dependência da sétima vértebra cervical, e é facilmente reconhecida nas radiografias onde se foca aquele segmento da coluna. Por último, existe também casos de fusão de arcos costais que, dessa forma, podem vir a formar verdadeiras sinostoses e criar imagens algo bizarras, em particular quando se obtém uma radiografia do tórax. Aqui temos exemplos de variantes do normal sem qualquer significado. A nível do joelho, observamos nesta radiografia obtida com incidência frontal e com incidência axial, vemos uma imagem linear hipertransparente que separa a rótula em dois polos. Poderão perguntar, então, mas como é que se diferencia esta lesão de uma lesão traumática? Essencialmente pela característica que está presente e que permite demonstrar a existência de uma imagem linear que de ambos os lados apresenta cortical em toda a extensão. É uma lesão traumática, recente, obviamente não possuiria esse aspecto a nível do lado da linha hipertransparente. Em baixo, à direita, observamos a imagem de uma pequena enostose, a tal ilhota de tecido ósseo compacto, a nível da bacia, concretamente no teto do acetábulo do lado esquerdo. Como se vê, é uma imagem nodular, muito densa, homogénea, que obriga também ao diagnóstico diferencial com outras situações patológicas.
nestas imagens outras variantes, um ciclo acessório imediatamente atrás do escafoide, a nível do pé, a não ser confundido também com nenhum fragmento ósseo destacado, e ainda nesta imagem da direita a presença de fenestrações a nível das asas do ilíaco, de um e outro lado. Como se vê também, são imagens hipertransparentes, mas com marginação esclerótica, que imediatamente se podem reconhecer como simples variantes. Falámos sobre os aspectos radiológicos em radiologia convencional das diferentes zonas que compõem os ossos. Falámos sobretudo dos ossos longos e falámos do espaço articular. É evidente que o estudo desta área esteve sempre muito reservado à necessidade de injetar produtos de contraste exógenos, positivos ou negativos, como o contraste iodado, ou negativo como o ar, para a verificação da integridade das estruturas intraarticulares naturalmente radiotransparentes. Assim nasceu o conceito da artrografia, a artrografia que foi muito aplicada antes da época da ressonância magnética a nível do joelho e que muitos sinais semiológicos e muitas indicações forneceu, mas que hoje de facto caiu muito mais em desuso. A artrografia foi também utilizada e ainda é e pode ser usada em conjunção e beneficiar das modernas técnicas seccionais, nomeadamente ATAC, para estudo do ombro, do tornozelo, ou, por exemplo, para averiguar a integridade ligamentar a nível do punho. Claro que também, quando o que está em causa são, por exemplo, processos infecciosos, pós-traumáticos, por exemplo, uma osteite pós-traumática, muitas vezes há necessidade de demonstrar e de conhecer o trajeto fistuloso para poder integrar e criar a aproximação cirúrgica a este doente, e isso, de facto, pode ser feito através das chamadas fistulografias, ou seja, a injeção de contraste a partir do orifício externo que vai opacificar o trajeto fistuloso. Continuando nos meios de estudo e tendo visto assim quais são os principais pontos anatómicos da radiologia convencional e alguns dos seus limites, passaria a falar agora um pouco da ecografia. A ecografia apresenta, como se sabe, uma resolução em contraste muitíssimo boa, utiliza sondas normalmente lineares de alta frequência, da ordem dos 5 a 10 MHz, é inclusivamente hoje possível estudar a pele e a derme através da utilização de sondas com frequências ainda mais elevada. De uma forma genérica, para o sistema musculoesquelético, a ecografia essencialmente utiliza-se na avaliação musculotendinosa, sendo um método de grande valor para o diagnóstico de rupturas, onde mostra descontinuidade das normais fibras musculares, a presença de coleções líquidas como hematomas intramusculares, ou pode também contribuir de alguma maneira para uma avaliação inicial de processos tumorais, demonstrando ou orientando até zonas para onde se pode eventualmente dirigir uma biópsia, diferenciando as áreas mais sólidas das áreas líquidas, em princípio necróticas. Já a ecografia articular é uma técnica um pouco menos difundida que a ecografia musculotendinosa, é altamente dependente da experiência do operador, mas operadores experientes podem também, de alguma forma, diagnosticar com vantagem e de uma forma não invasiva lesões ligamentares, meniscais ou tendinosas que têm também a sua tradução por esta técnica. As limitações, como já referi, muito dependente do operador e da experiência do operador, portanto, há a possibilidade de criar tanto falsos positivos como falsos negativos, tem uma avaliação em profundidade limitada, o que leva a que haja uma avaliação incompleta da extensão dos processos patológicos, e aqui refiro-me sobretudo ao problema das neoplasias de tecidos moles, em que de facto, muitas vezes a ecografia, embora detete bem a lesão, não é uma técnica capaz de, por si só, levar à decisão terapêutica. Por último, talvez o maior dos seus problemas, não avalia o osso. O feixe de ultrassons na gama de frequências utilizada e que referi, portanto, o osso é impenetrável por estes ultrassons que são imediatamente refletidos a nível da cortical.
Aqui vemos um exemplo de uma ecografia do punho, cá está a sonda linear de alta frequência, portanto a necessidade da utilização de uma tecnologia dedicada, e nestas duas imagens temos do lado esquerdo a observação de uma ecografia do ombro, em que se vêem muito bem as imagens ecogénicas correspondentes ao tendão do músculo supraespinhoso a inserir-se no troquíter, e vemos o húmero em baixo, que é traduzido por aquela imagem hiperecogénica linear. Na imagem da direita verificamos então alterações a nível deste tendão, que mostra uma clara zona de interrupção hipoecogénica, e há também alterações ósseas a nível da grande tuberosidade, portanto a nível do troquíter. Isto significa, desta forma, a presença de uma ruptura completa do tendão da coifa dos rotadores, e aqui está uma forma como elegantemente a ecografia pode demonstrar claramente esta patologia. Outra das técnicas muito usadas é, logicamente, a tomografia computerizada. A tomografia permite um excelente detalhe, como vimos atrás no exemplo, quando falámos da anatomia radiológica entre o córtex e a medula óssea, mas de uma maneira geral, e porque a sua resolução em contraste a nível dos tecidos moles é bastante inferior, em geral reserva-se esta técnica para a avaliação óssea, sobretudo de lesões traumáticas em estruturas ósseas complexas, como é o caso dos ossos da face, ou como é o caso das fraturas da bacia, muito difíceis de avaliar em radiologia convencional, devido à curvatura natural das estruturas ósseas, que criam imagens de projeção dificilmente avaliáveis. As lesões infecciosas e, obviamente, as osteites e as osteomielites são também um bom pano de fundo para a avaliação pela tomografia computerizada, que pode revelar as áreas de destruição óssea, de reparação, a presença de eventuais sequestros. As limitações vêm essencialmente de um deficiente contraste a nível dos tecidos moles, portanto não é uma técnica de primeira intenção para a avaliação, por exemplo, de tumores dos tecidos moles. Aí, claramente, a ressonância magnética desempenha um papel muito mais importante. Permite também a avaliação de cartilagens, ligamentos e tendões, isso é verdade, mas de facto a TAC tem mais dificuldade, igualmente em relação à ressonância magnética, de afirmar a sua integridade comparativamente àquela técnica. Claro que uma das desvantagens que ainda se pode apontar à tomografia computerizada, parcialmente já inexistente devido ao aparecimento da TAC multicorte e de imagens com um voxel isotrópico, é que os cortes originais são obtidos no plano axial, mas hoje as reconstruções nos outros planos, quando o voxel é isotrópico, permitem obter imagens com a mesma qualidade e o mesmo detalhe morfológico. Aqui temos vários exemplos de reconstruções, à esquerda e em baixo uma imagem nativa, mais uma vez mostrando os ossos a nível da perna, em que podemos observar a cortical, a medular e as estruturas musculares. Em cima, também à esquerda, vemos uma técnica mista. É uma técnica híbrida que utiliza a TAC, mas também a injeção de contraste intraarticular, como podemos ver pela persistência de zonas hiperdensas que delimitam a cartilagem hialina, e também pela existência de ar a nível dos recessos articulares. Portanto, este é um exemplo da ArthroTAC por tomografia computerizada, uma ArthroTAC, e que serve para melhor avaliação de alguns ligamentos que de outra forma seriam totalmente não visualizados com a utilização desta técnica. Em cima à direita observa-se uma reconstrução, neste caso utilizando até um aparelho monocorte, em que podemos observar a reconstrução do punho feita num plano ortogonal em relação ao plano original. E em baixo, também à direita, uma reconstrução do ombro, portanto, utilizando um algoritmo de reconstrução em superfície. Portanto, hoje as técnicas tridimensionais de tomografia computerizada para a avaliação óssea são de facto algo de excepcional, que é preciso tirar vantagem, e sem dúvida nenhuma é uma importantíssima técnica no armamentário diagnóstico.
Já a ressonância magnética apresenta hoje vantagens inegáveis. Permite e fornece uma imagiologia multiplanar, como sabemos, podemos obter cortes em todas as orientações espaciais, cortes diretos, fornece uma boa análise morfológica, mas, sobretudo, o grande interesse desta técnica vem da possibilidade de diferenciar espontaneamente a cartilagem, ligamentos, tendões, os músculos, o tecido adiposo entre os músculos, a existência de estruturas vasculares com o seu vazio de sinal habitual, o osso cortical hipointenso e depois o osso esponjoso, que é felizmente muito hiperintenso em T1 devido à existência de gordura amarela, portanto de gordura no seu interior. Quanto à análise da estrutura, esta é obviamente feita através da verificação do sinal emitido na ponderação T2, o qual, no entanto, desde já se diga, não é específico para um determinado processo patológico. A existência de áreas de hipersinal em T2 significam que existe uma quantidade em água aumentada, poderá ser num contexto oncológico e corresponder a uma neoplasia, poderá corresponder apenas simplesmente a processos de caráter edematoso. As grandes desvantagens da ressonância magnética advêm da impossibilidade ou dificuldade da identificação de calcificações, sobretudo quando muito pequenas, e nós sabemos a importância de que tem, de facto, a detecção de calcificações para a caracterização de determinados tumores ósseos, cuja matriz pode calcificar, portanto, e este é um elemento semiológico que a ressonância perde com relativa facilidade e, por outro, obviamente, outra desvantagem, esta também a diminuir cada vez mais a acessibilidade da técnica, já que a ressonância começa hoje a ser muito mais acessível praticamente em todo o lado. Cá temos uma imagem sagital do joelho, a comparação do corte anatómico com a imagem da ressonância. É espantoso, de facto, o contraste obtido da medular óssea, da cortical, da cartilagem hialina, a visualização espontânea dos meniscos com o seu hipossinal marcado em todas as sequências, portanto, dos meniscos normais, bem como a visualização da gordura e dos tendões, como, por exemplo, o tendão rotuliano. Portanto, um verdadeiro corte anatómico. As duas imagens de baixo servem para comparar também a resolução em contraste da técnica de ressonância magnética comparativamente à TAC. E como podemos ver, a riqueza semiológica da ressonância permite a identificação de toda uma série de estruturas que são muito difíceis, de facto, de observar e de detectar a nível da tomografia computadorizada. Por isso, mais uma vez, refiro que quando o que está em causa é a detecção e caracterização, sobretudo de massas de tecidos moles, a ressonância é de longe a técnica que deverá ser empregada. Claro que a análise dos meios de estudo do sistema musculoesquelético ficaria incompleta se não dessemos aqui uma palavra em relação à angiografia e à medicina nuclear. A angiografia clássica ou de subtração digital é cada vez mais uma angiografia mais de intervenção do que propriamente diagnóstica. Já vimos isso e esses comentários já foram expandidos a propósito de outros departamentos anatómicos, essencialmente a angiografia diagnóstica, claro que permite ver a morfologia dos vasos, a sua permeabilidade, a neovascularização de um tumor, mas essencialmente, por exemplo, a sua importância advém da possibilidade de embolizar um tumor hemorrágico ou de efetuar, por exemplo, quimioterapia intraarterial e não sistémica, evitando assim ou diminuindo os efeitos sistémicos de uma quimioterapia que não seja locorregional. Quanto à medicina nuclear, como disse, vai ser objeto de uma análise separada, mas a importância dos radiofármacos dirigidos para estudo ósseo mantém ainda hoje grande atualidade, nomeadamente, por exemplo, na pesquisa de lesões metastáticas e encontra aqui um grande campo de aplicação.